Bom dia, queridos, bom dia, queridas que estão aqui nessa manhã. Eu realmente louvo a Deus por estar aqui. Não foram poucos os obstáculos. Ontem eu falei para a Laís que eu tive um problema de saúde e eu fiquei preocupada. Nesse tempo de pandemia, a gente precisa ficar sempre alerta. E é importante que a gente tome os cuidados com a gente e com os outros também. Isso é amor, isso é uma forma de amar também. E ontem eu fiquei um pouquinho preocupada, mas hoje eu amanheci muito bem, graças a Deus, estou com saúde. E no meu caminho para cá, eu enfrentei pelo menos uns 4 obstáculos que tornaram a minha jornada mais demorada. Eu gastaria uns 30 minutos para chegar, e eu gastei uns 50 minutos, quase 1 hora, da minha casa até aqui. Tinha rua que nunca está interditada, estava interditada. Carreata, desvios e uma série de empecilhos. Mas o Espírito Santo me ministrou meu coração dizendo: a minha obra é assim, aparecem obstáculos, e a Laís me contou que teve também na casa dela ontem, algum levante também, mas se nós estamos aqui, é porque o Senhor nos trouxe, e o Senhor tem um propósito muito maior do que nós podemos imaginar. E eu creio que Deus já está falando conosco, porque logo que eu cheguei, eu senti a doce presença do Espírito Santo. E eu creio que o Senhor tem algo muito importante a fazer nessa manhã. Portanto, mantenha sua mente cativa na palavra de Deus nessa manhã, porque o poder não está em mim e em nenhuma outra pessoa que está organizando ou liderando essa reunião, mas o poder está no Senhor através da sua palavra, que é viva, eficaz, poderosa. A Aline deu o testemunho dela, de que ela chegou a Cristo através de alguém que a levou à casa do Senhor quando ela ainda era criança. E eu tive pessoas que foram instrumentos de Deus para que eu conhecesse o Senhor desde criança. Os primeiros instrumentos foram os meus familiares, os meus pais, que se converteram quando minha mãe estava grávida. E eu louvo a Deus por isso. Mas os meus tios foram instrumentos de Deus. O primeiro versículo que eu memorizei foi um tio que me ensinou. E eu quero, nessa manhã, motivar os tios que estão aqui, as mães, se tiver avós, e vocês que são professores, que são pastores de crianças. Ensinem as crianças a memorizarem a palavra de Deus. E eu tive depois uma professora de escola bíblica dominical chamada Glória. E ela foi uma bênção para mim. Eu aprendi as escrituras sagradas, a amar a Bíblia, a palavra de Deus, através da instrumentalidade da Glória. Uma professora perseverante, dedicada e fiel no ministério. E essa professora, ela ensinou muitos amigos da minha geração, que hoje são missionários, pastores, líderes, gente que está fazendo diferença no reino de Deus. E eu quero então nessa manhã já começar dizendo da relevância do ministério com crianças. Eu tenho para mim que é o ministério mais importante da igreja, é o ministério com as crianças, porque é o ministério que transforma e é o ministério que tem, como a Aline disse, repercussão eterna. E não é novidade para ninguém que o inimigo, ele se levanta de uma forma feroz contra as crianças. Os projetos do inimigo para as crianças e contra as crianças são terríveis. Ao longo das escrituras a gente vê vários levantes malignos contra as crianças. Um exemplo, lá no livro de Êxodo,
quando o faraó determina a morte dos meninos daquela geração e Moisés é salvo. A gente vê também quando Jesus nasceu, Herodes mandando matar os meninos de 2 anos para baixo. A gente vê no ministério de Jesus, muitas ocasiões que a gente vê confrontos de Jesus, encontros de Jesus com pessoas que estavam desesperadas por causa dos seus filhos oprimidos pelo diabo. Uma outra consagração do ministério infantil que nós fizemos lá na igreja de Vila Rosa, eu preguei sobre aquele menino que tinha um espírito suicida, ora se jogava na água e ora se jogava no fogo. E os discípulos de Jesus não puderam expulsar aquele demônio. E Jesus, descendo do monte da transfiguração, acode aquele pai aflito que leva o seu filho até Jesus. Então, o inimigo, ele tem intentado contra a vida das crianças de diversas formas. E uma das formas é esse espírito de morte. E eu sei que vocês que trabalham com o ministério infantil devem ter percebido, eu imagino que vocês devem ter percebido, quantas crianças depressivas e falando em suicídio. E essa quantidade de crianças tristes, com problemas terríveis de autoestima, estão chegando ao ponto de se automutilarem e até falarem em suicídio. E nós sabemos que é o diabo oprimindo, o inimigo querendo destruir as nossas famílias. As nossas famílias estão sob terrível ataque. E esse tempo de pandemia nos traz desafios ainda maiores para fazer a obra de Deus. Porque é um tempo de isolamento, as crianças estão isoladas, e às vezes há violência dentro das casas, nós estamos limitados nas nossas possibilidades de reunião, mas eu creio que Deus nos dará as estratégias para realizarmos a sua obra nesse tempo. E eu trouxe para a gente meditar nessa manhã um tema, e está dentro do livro de Neemias. Então nós vamos fazer uma meditação, meditar sobre alguns pontos aqui em Neemias. E eu quero começar, antes de ler uma sequência de textos, eu quero começar lendo Neemias capítulo 6, versículo 3, porque antes mesmo de começar a exposição de Neemias, de alguns pontos aqui em Neemias, que o Senhor colocou no meu coração nesses dias, eu quero ler Neemias capítulo 6, versículo 3. E enviei-lhes mensageiro a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Isso é uma resposta de Neemias a uma das oposições que ele enfrentou. E eu quero, antes de começar a exposição, fazer uma declaração nessa manhã. Vocês estão fazendo uma grande obra. Diga para você mesmo: eu estou fazendo uma grande obra. E essa obra não pode parar. Então, isso é a primeira coisa, é o nosso ponto de partida nessa manhã. Nós estamos fazendo uma grande obra. A obra com os pequenos é uma grande obra. E essa obra não pode parar. É propósito do inimigo nos paralisar, mas essa obra não pode parar. Então abra sua Bíblia, fique com ela aberta, já está aberta. Aí em Neemias, não é o profeta, Neemias não era profeta, Neemias era um líder, que Deus levantou, um construtor, um restaurador de brechas, um levantador de muros e um avivalista.
A obra de Neemias não é só física, a obra de Neemias é moral e espiritual. E eu penso, eu tenho para mim, que a obra que Deus nos levantou para fazer, ela tem um alcance moral nessa sociedade e ela tem um tremendo alcance espiritual. Deus nos levantou para uma grande obra. Então, abra sua Bíblia em Neemias capítulo 1. Agora nós vamos mais ou menos numa sequência. E nós vamos ler os versículos 1 a 4. Eu gosto muito de pregar expondo a palavra, é o meu jeito. Nós vamos ler Neemias capítulo 1, versículos 1 a 4. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu que no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, fortaleza, porque veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e restaram do cativeiro de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. O que acontece aqui? Neemias recebe notícias de uma situação de ruína que estava Jerusalém. Depois que eles foram levados cativos, os muros da cidade foram derrubados, e ele recebe essa notícia. E eu quero fazer 2 comentários muito rápidos nesse momento. Primeiro, Neemias, ele estava em uma posição confortável. Ele era copeiro do rei, ele era assistente do rei, Artaxerxes, parece até um trava-língua, e com ele estava tudo bem. Porém, o povo dele e a cidade dele estavam em ruínas. O primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês, aliás é o segundo, que eu já falei de que a obra é importante, a obra não pode parar. Mas uma aplicação que eu quero fazer nessa manhã é: nós precisamos de sensibilidade para fazer a obra de Deus. Nós precisamos ser sensíveis à miséria em que se encontra a nossa geração e o nosso tempo. Ruína, muros caídos, famílias destruídas e muita necessidade. E você precisa ser sensível a isso. Algumas pessoas estão confortáveis, mas há a necessidade de sermos sensibilizados para a ruína que se encontra na nossa cidade. E eu digo ruína, talvez não no sentido físico, mas até assim, porque nós estamos vivendo um tempo em que está complicada a saúde, não tem vaga em hospital. Então nós estamos vivendo um tempo realmente difícil, mas a ruína espiritual. Porque há muitas famílias arruinadas espiritualmente, os muros estão caídos e elas estão cheias de brechas. Seja sensível a essa necessidade. Porque Neemias ouviu as notícias e ele toma algumas atitudes. O texto diz que ele se assenta e chora. Irmãos queridos, irmãs queridas, muitas vezes quando nós vemos a situação de ruína em que se encontram as famílias e as crianças, nós assentamos e choramos. Mas ele não fica só sentado, chorando e lamentando. Porque assentar, chorar e lamentar é natural, é humano. E é uma reação que às vezes nós temos diante do que está à nossa frente, à nossa volta. Mas ele diz que assenta, chora, lamenta por alguns dias. Mas ele faz 2 coisas que nós estamos nos levantando para fazer nessa manhã: jejuando e orando.
A obra de Deus se faz com sensibilidade, mas a obra de Deus se faz com jejum e oração. E aí, às vezes, as pessoas estão em busca de novidades. Precisamos de novidade para essa igreja. Eu quero trazer para vocês uma palavra nessa manhã. A igreja precisa de jejum e oração. E às vezes nós embarcamos numa série de novidades. Nós precisamos atrair o povo, tem que ter novidade. Nós precisamos de jejum e oração. Porque a obra do Senhor se faz com jejum e oração. Esse é um ponto indispensável para quem vai fazer a obra de Deus. É evidente que nós precisamos de preparo, é evidente que nós precisamos de recurso, é evidente que nós precisamos de visuais, mas nós necessariamente não faremos a obra de Deus sem jejum e oração. Agora, Neemias assenta, chora e ele faz uma oração de confissão. Talvez eu não tenha tempo para ler toda a oração, mas ele ora ao Deus do céu e diz: ah, Senhor Deus do céu, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, os teus ouvidos, os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel. Pecamos contra ti, também eu e a casa do meu pai pecamos. Neemias começa orando. E a oração dele é uma oração teísta. O que isso quer dizer? É uma oração que centraliza Deus. É uma oração centralizada na pessoa de Deus. Em quem Deus é. Nós precisamos ter muito claramente quem o nosso Deus é. Nosso Deus é o Todo-Poderoso, nosso Deus é o Senhor, nosso Deus é um Deus de aliança, nosso Deus não quebra aliança, nosso Deus é santo e Ele tem todo o poder, e Ele tem todo o domínio, e Ele tem todo o controle. E um segundo ponto, Ele reconhece o pecado, é outra necessidade premente dos líderes atuais, reconhecerem pecado e fazerem confissão de pecado. E ele diz: nós pecamos, a minha família pecou, eu pequei. É uma necessidade nossa, queridos, que estão me ouvindo nessa manhã. Confessarmos, assumirmos diante de Deus o nosso pecado. Senhor, nós temos sido negligentes com as crianças. Senhor, nós temos negligenciado a palavra. Senhor, nós temos deixado de cumprir o teu propósito. E eles entendem, Neemias entende que eles estavam naquela situação, porque eles não cumpriram a parte deles na aliança. Deus sempre cumpre a parte dele na aliança. Nós é que quebramos a aliança. É importante confessar pecados, meus queridos e minhas queridas. E às vezes nós temos que confessar o pecado da nossa congregação, da nossa família, dos nossos pais, dos nossos parentes, e os nossos também. Senhor, eu confesso que eu tenho sido negligente em cumprir o teu propósito para mim, e essa palavra propósito, ela deve nortear a nossa vida. Nós vivemos com um propósito, nós temos um propósito, e às vezes nós temos negligenciado. Irmãos e irmãs, às vezes nós temos que confessar até os pecados da nação. Dizer para Deus: Senhor, o meu país tem pecado. O meu país, o que o meu país tem feito das crianças? O que tem sido ensinado às crianças da nossa geração? Senhor, nós temos pecado porque nós temos ficado tempo demais na internet e dado tão pouca atenção às nossas crianças. Senhor, nós pecamos porque nós não temos priorizado aquilo que é importante para o Senhor. Enfim, não dá para a gente ir muito longe porque nós temos que avançar. Mas ele faz essa oração. E no final ele diz: ah, Senhor, versículo 11, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, que desejam temer o teu nome, e faze hoje prosperar o teu servo perante este homem. Então eu era copeiro do rei. Aleluia! E eu nessa manhã
quero impetrar sobre a sua vida essa mesma palavra. Que o Senhor faça prosperar o trabalho de cada um de vocês que desejam temer o nome do Senhor. E dá-lhe graça. Ele pede prosperidade e graça. Ô Senhor, dá prosperidade e graça a cada um desses ministros de crianças nessa manhã. Que eles prosperem no ministério. Que eles sejam cheios da graça do céu. Assim como Neemias orou. Então ele senta, chora, ora, jejua. Uma oração teísta, centralizando Deus, reconhecendo quem Deus é e quem nós somos. E pedindo ao final para que Deus prospere a obra. Agora, ele não fica só na oração. Ele se dispõe a construir, versículo 2, capítulo 2, versículo 5. O rei me diz, e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a edifique. Ele ora e ele age. Oração, jejum e ação, meus queridos e queridas. Disposição para ser enviado. Eu sei que vocês têm disposição para ser enviados. Vocês que estão aqui nessa manhã, me envie para edificar. Deus está nos levantando para edificar a sua obra. Deus está nos levantando para edificar o ministério com crianças. E nós seremos enviados em nome de Jesus. Agora, avançando mais um pouquinho. Versículo. Cadê? Então, aprove o rei enviar-me. O rei o envia. E ele vai. E ele pede algumas coisas ao rei. Versículo 7, disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá. Como também uma carta para Zaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira, para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade, para a casa que eu houver entrar. E o rei mas deu segundo a boa mão de Deus que estava sobre mim. Então vim aos governadores da além do rio, e dei-lhes cartas do rei, e o rei tinha enviado comigo chefes de exército e cavaleiros. Deus me deu um entendimento nesse texto, e eu quero compartilhar com vocês nessa manhã. Quando nós nos dispomos a sermos enviados para edificar a obra de Deus, Deus nos dá 3 coisas para realizar a sua obra. Se você quiser marcar na sua Bíblia e se apropriar disso, porque eu sei que nessa manhã o Senhor nos concede isso. Deus deu a Neemias a autoridade. Ele pede cartas ao rei, fala: eu quero cartas dizendo que eu tenho autoridade para edificar. Irmãos e irmãs, o Senhor tem nos dado autoridade. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e esses sinais seguirão os que creem. Meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas. E Deus tem nessa manhã me levantado para dizer que renova a sua autoridade. E se você se deparar com uma criança e você perceber que há um espírito maligno atormentando a mente dessa criança, você vai repreender em nome de Jesus. Talvez ela precise de auxílio psicológico, e nós não estamos negando isso. Mas há muitos casos em que as crianças, elas estão padecendo com prisão, com tormentos malignos. E você tem autoridade em nome de Jesus. Segundo ponto que Deus nos dá, Ele nos dá os recursos. Provisão, madeira para edificar a obra. Às vezes a gente pensa: Senhor, como que eu vou fazer a sua obra? Mas comece, Deus vai prover recursos. Na igreja da Vila Rosa tem uma professora que ela começou um grupo com crianças, já tem 20 crianças. E ela agora precisa de Bíblias.
E eu mal comecei uma campanha para essas Bíblias, já teve uma pessoa que quer doar tudo, mas eu falei, tem que dar oportunidade, né? A Shirley sabe, porque ela está participando comigo, eu falei, tem que dar oportunidade para mais gente participar desse projeto. Deus vai te dar os recursos para realizar a sua obra. E o terceiro ponto, Deus nos dá a proteção. O texto diz que o rei enviou comigo chefes de exércitos e cavaleiros. Quanto mais o rei do céu tem dado ordem ao seu exército de anjos e cavaleiros para te proteger. E às vezes nós tememos, às vezes nós temos medo, mas o exército do Senhor, de carros, cavaleiros celestiais está contigo, meu irmão e minha irmã, nessa obra. Provisão, autoridade e proteção estão sobre você para a obra de Deus. Em nome de Jesus. Agora, um terceiro ponto. Prepare-se para enfrentar oposição. Prepare-se. A obra de Deus tem oposições ferrenhas. Quando a gente se levanta, e parece que particularmente no Ministério de Crianças, a oposição é tão tremenda. Em tudo que nós vamos fazer na obra de Deus. Mas nós estamos hoje tratando do Ministério Infantil. E há muita oposição. Neemias enfrentou oposição. Depois eu te recomendo a ler todo o livro de Neemias. E a gente vai ver os nomes dos inimigos aparecendo. Um sujeito chamado Sambalate. Um sujeito chamado Tobias e outro chamado Gesem. Esses inimigos quiseram fazer Neemias desistir. Esse Sambalate, ele era provavelmente uma pessoa descendente de um israelitas, do povo de Deus. Mas ele era daqueles que foram levados à Síria e se misturou com os costumes pagãos. Sambalate provavelmente temia o Deus de Israel, mas também servia aos deuses pagãos. Presta atenção numa coisa nessa manhã. Esse homem, Sambalate, ele representa uma coisa muito perigosa nos nossos dias. Ele representa uma coisa chamada sincretismo. O que é o sincretismo? A pessoa crê em Jesus, mas ela também crê numa série de coisas, mantém seus ídolos, é cheia de simpatias, é cheia de misturas. Neemias enfrenta a oposição desse homem sincrético. E eu oro nessa manhã para que Deus te dê discernimento contra todo sincretismo religioso. Para que somente a verdade das Escrituras seja pregada e ensinada. Nós estamos sendo assolados nesse dia por uma mistura sincrética, por exemplo, crente começando a falar em signo e horóscopo. Meu signo é tal, está repreendido em nome de Jesus. Crente envolvido com celebrar o Halloween, está repreendido também em nome de Jesus, todo o sincretismo do nosso meio. Esse tipo de prática, de ocultismo, que sutilmente vem. E tem criança que já sabe o signo. Nós precisamos estar alertas contra esse inimigo que coloca sutilmente no nosso meio o sincretismo. Vocês estão me entendendo nessa manhã? Amém. Tobias. Esse Tobias provavelmente era o governador de Amon, no leste de Judá. E esse Tobias, ele é citado como servo amonita, porque, assim, não dá exatamente para a gente determinar o que essa expressão indica. Mas alguns estudiosos entendem que ele tenha sido um escravo liberto. Agora, o que acontece com esse Tobias? Ele ganha para morar um quarto na área do templo. E esse lugar era usado como depósito. E isso aconteceu porque ele tinha um parente entre os sacerdotes e ele desfrutava de boa relação com os líderes religiosos. Mas ele vai e se aloja num quartinho do templo e ele se torna um inimigo da obra de Deus. É muito sutil o que isso quer nos dizer nessa manhã. Mas às vezes os inimigos da obra estão alojados dentro da igreja.
dentro da congregação. Esse homem, esse Tobias, era um inimigo da obra de Deus que estava morando num anexo, num quartinho do templo. Pastor Tiago e Laís, imagina. E nós precisamos ficar atentos contra aqueles que estão, às vezes, envolvidos no nosso meio, mas são inimigos da obra de Deus, não querem que a obra de Deus avance e prospere. E um outro inimigo foi esse Gesem. Ele era um árabe, provavelmente ele era um chefe árabe, um indivíduo influente. E às vezes essas pessoas, elas são inimigas da obra de Deus, os intelectuais. Vocês já notaram como os intelectuais ridicularizam a nossa fé? E às vezes eles são inimigos da obra de Deus, com as suas teses, com as suas ideologias, com as suas filosofias. Eles se levantam. Os influentes desse mundo são inimigos da obra de Deus muitas vezes. E nós vamos enfrentar a oposição ideológica. Vocês me entendem nessa manhã? Ideologias contrárias àquilo que nós pregamos. Neemias enfrentou esses inimigos. E esses inimigos foram terríveis. Abra a sua Bíblia, fique, você está com a sua Bíblia, olhe para o versículo 17. Um outro ponto que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, nessa manhã. Então lhes disse: bem vede vós a miséria em que estamos em Jerusalém, que Jerusalém está assolada, que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. O que significa opróbrio? Vergonha. Opróbrio é vergonha. Os inimigos da obra de Deus, eles se levantam para envergonhar a igreja e envergonhar o ministério. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês nessa manhã: vamos nos levantar, vamos edificar e vamos nos levantar contra esse opróbrio e essa vergonha, em nome de Jesus. Versículo 18: então lhes declarei como a boa mão de Deus me fora favorável. A mão de Deus está estendida sobre nós. A mão de Deus está favorável. E como também as palavras do rei que me tinha dito, e disseram: levantemo-nos e edifiquemos. E esforçaram as suas mãos para o bem. Levante-se, esforce as suas mãos para o bem, porque a mão de Deus é sobre você. Agora, tem uma palavra aqui: esforçaram as suas mãos. A obra de Deus exige esforço. Exige esforço. Nós precisamos nos esforçar. Os inimigos, eles não desistem. Capítulo 2, versículo 19. Diz o seguinte: o que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós, desprezaram-nos e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, os seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Quais são as armas do inimigo? Algumas estão nesse versículo. Se você olhar para o versículo, você vai descobrir algumas armas que ele usa contra a obra. Aqui está dizendo que eles nos desprezaram. Tem um versículo anterior que diz que eles se irritaram, que eu não estou localizando agora. Se alguém achar, me ajuda aqui. Mas agora, além da irritação, eles enfrentam desprezo e ridicularização.
Irmãos, irmãs, quando nós nos levantamos para fazer a obra de Deus, o inimigo vai ficar irritado, ele vai ficar irado, e às vezes ele vai usar desprezo, fúria e ataque contra nós. Eles zombaram e desprezaram. Esteja preparado para a zombaria. Nós precisamos ser resilientes à crítica, porque quem nos levantou foi o Senhor. Muito pouca gente para fazer e muita gente para criticar, mas em nome de Jesus, o inimigo não vai nos deter com a crítica e com a zombaria. Em nome de Jesus, e nem com a sua fúria. Capítulo 4, versículo 1. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. A ira do inimigo não diminui, ela só aumenta, mas enquanto ele está irado, nós continuamos edificando. Em nome de Jesus. Depois, versículo 7. Sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias e os arábios, os amonitas e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que as roturas se começaram a tapar, iraram-se sobremodo. Quando você começa a tampar as brechas, está me entendendo? A ira do inimigo não diminui. Você fala, meu Deus, quanto mais eu faço a obra de Deus, mais a luta vem. É normal, é natural. A Aline, minha intercessora, sabe disso, ela me cobre de oração, eu oro por ela também. Nós precisamos permanecer firmes, porque quanto mais nós nos levantamos para edificar a obra, para tampar muros, mais a ira do inimigo vai se levantar, mas a boa mão de Deus está sobre nós. A boa mão de Deus está sobre nós. E depois, eles criam confusão. Capítulo 4, versículo 8. E ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Ataque para te desviar do propósito. Olha a palavra de Deus te falando nessa manhã. Há uma intenção do inimigo de te desviar do propósito. E não contente, não satisfeito de zombar, de criticar, ele ataca. Para quê? Para nos tirar do foco, para nos desviar do propósito. Mas em nome de Jesus, nós continuaremos edificando. Sabe, irmãos, até um falso profeta se levantou para fazer Neemias se desviar do propósito. Pode ser que até a gente fale, não, irmão, obra com criança, isso não dá resultado não. Vamos focar no que importa, em adulto. Adulto oferta, adulto dizima. Mas em nome de Jesus, permaneçam na obra de edificar as crianças para Deus. Permaneça. Como resistir o inimigo? A gente está aqui caminhando para o final. Capítulo 4, versículo 4. Olha só, no versículo 3 ele diz o seguinte: estava com ele Tobias o amonita e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa derrubará facilmente o seu muro de pedra. O inimigo dizendo, não, eles são fracos, essa obra vai cair. Aí Neemias diz, ouve, ó Deus do céu, que somos tão desprezados, e cai o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faze com que sejam um despojo numa terra de cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram. Neemias faz aqui, irmãos, às vezes a gente fica chocado na Bíblia, existem orações chamadas imprecatórias. O que é esse tipo de oração? É um homem de Deus orando, pedindo juízo de Deus sobre os inimigos. Aí você fala, será que eu posso fazer uma oração imprecatória? Não sei, depende do Espírito Santo aí te dirigir. Mas o que Neemias está dizendo é, faz com que eles caiam em vergonha, os inimigos,
E essa é uma oração que nós podemos sim fazer. Senhor, envergonhe os inimigos da tua obra. Eu creio que nós podemos orar assim. E o versículo 6 diz: assim edificamos o muro, e o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. A obra vai acontecer, porque ela não é nossa, ela é de Deus. E nós vamos concluir. Então, o que nós devemos fazer? Primeiro, continuar edificando. Não pare. Não pare de edificar. Segundo, leve suas queixas diante de Deus, como fez Neemias. Conta para Deus, fala assim: o inimigo está furioso, está se levantando, para eu desanimar. E continue trabalhando. Capítulo 6, versículo 3. Versículo 2 antes: Sambalat e Gesem enviaram-me a dizer: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono, porque intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes, versículo que nós lemos no começo, mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria essa obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco? Continue no foco. Continue no foco. Não se distraia. Porque o que o inimigo quer é distrair a gente do foco. Mas eu quero dizer nessa manhã, continue no foco. Mantenha o foco. No capítulo 8, nós vemos Neemias promovendo um retorno às Escrituras. Queridos e queridas, nós não somos chamados para contar histórias de entretenimento, para entreter as crianças enquanto os pais participam do culto. Nós somos chamados para transformar vidas, fechar brechas, inculcar no coração e na mente das crianças as Escrituras sagradas, e através delas alcançar as suas famílias também. Neemias promove uma ampla reforma física, moral e espiritual, um verdadeiro avivamento. E para terminar, eu quero lembrar vocês dos pontos que nós tratamos nessa manhã, para que fique na sua memória. Nós dissemos que a obra de restauração, a obra de Deus, a obra de edificação, começa com jejum, mas ela começa e termina com oração e jejum. A obra requer arrependimento e confissão de pecados. A obra de Deus exige ação. Ore, jejue e haja. Se disponha a ser instrumento de Deus. E é isso que eu sei que vocês estão fazendo nessa manhã. Se dispondo a ser instrumentos de Deus. A obra de Deus enfrentará oposição. A obra enfrentará a oposição dos inimigos. A obra de Deus requer esforço. É preciso se esforçar. A obra de Deus requer foco. Foco, foco e foco. Não se desvie do propósito. Mantenha o foco. A obra de Deus requer coragem e integridade. Neemias fala disso. Senhor, olha, eu nunca usei nada de ninguém, eu não peguei os recursos de ninguém, pelo contrário, as pessoas vinham e comiam na minha casa, era eu que oferecia os meus recursos. Mas o ponto mais importante, a obra de Deus será realizada porque é Ele o dono da obra. A obra não é minha, a obra não é sua, a obra é de Deus. E se é uma obra de Deus, ela será concluída. Queridos e queridas, nós não podemos esperar uma sociedade decente, se não lutarmos por nossas famílias. Neemias 4, versículo 14. E olhei, levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não temais, lembrai-vos do Senhor grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos,
pelos vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Nós estamos sendo chamados a lutar por nossas famílias. A oração deve ser acompanhada de ação. A oração deve ser acompanhada de vigilância. Nós estamos em uma obra e nós estamos também em uma guerra. O texto de Neemias diz que eles, com uma mão eles edificavam e com a outra mão eles seguravam a espada. Estejamos alertas, edificando e vigiando. Edificando e vigiando. O inimigo não dá brechas, mas nós não seremos detidos por sua fúria e suas ameaças. Se Deus está conosco, e Ele está, nós vamos realizar essa obra. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Oh Deus, há diante de nós um estado tal de miséria e ruínas, famílias destruídas, brechas abertas, e o Senhor tem nos levantado para edificar. O Senhor tem levantado, Senhor, líderes, pastores de crianças, mestres de crianças, para uma obra extremamente importante. Senhor, nós haveremos de completar essa obra e cumprir o propósito do Senhor para nós nesta geração. Esforça as nossas mãos. Esforça as nossas mãos, Senhor. Nos dá autoridade. Nos dá autoridade. Nos dá a provisão e a proteção que nós necessitamos. Dê ordem ao exército nessa manhã, para proteger aqueles que estão se levantando para a obra. Livra-nos, Senhor. Livra-nos de todo mal. Guarda os nossos filhos, nossas filhas, nossos lares. Porque às vezes eles são alvos do inimigo para nos fazer desistir. Mas em nome de Jesus eu oro pelo Tiago, a Laís, seus filhos. Eu oro, Senhor, pela Aline, o Marcos e o Davi. Pelos pastoras que estão aqui nessa manhã, pelos líderes. Senhor, guarda os nossos lares. Não nos permita tirar o foco. Nos ajuda a manter o foco, Senhor, o foco. Dá-nos sensibilidade para perceber as astutas ciladas do diabo. E como Neemias, nós declaramos nessa manhã, nós estamos realizando uma grande obra. E ela não vai parar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, seu ministério, seu lar.